Salve, salve rapaziada, novamente professor Gessé aqui. Bora lá para a nossa segunda semana de aula, continuação de função afim. Eu coloquei ali parte da teoria que eu já trabalhei com vocês na aula presencial, para a gente poder relembrar alguns conceitos que vocês vão usar em algumas questões que eu vou deixar para vocês brincarem depois, beleza? Então relembrando, função afim ou função do primeiro grau é do tipo f de x igual a x mais b, onde o a é chamado de coeficiente angular e o b, que é o termo independente, é chamado de coeficiente linear, beleza? Se o a for positivo, o gráfico é crescente. Se o a for negativo, o gráfico é decrescente. Aí, infelizmente, eu não tenho o número da página, porque eu tô sem o livro, eu tirei fotos dos exercícios e acabei esquecendo de tirar foto da página em si, do número da página. Mas procurem aí os próximos exercícios, eles serão sobre crescimento e decrescimento. Aí o número 1, ele pergunta lá, ele pede para classificar entre crescente e decrescente, falar qual é o coeficiente angular, qual é o coeficiente linear. Para você classificar, primeiro, eu sugiro que você encontre cada um deles. Então, quem é o coeficiente angular? Quem acompanha o x. Então, por exemplo, na A, o coeficiente angular é o menos 3 e o coeficiente linear é o mais 2, tá bom? Depois que você encontrou cada um deles, você observa o A. Se ele for positivo, a função é crescente. Se ele for negativo, é decrescente. É isso a número 1. Na questão número 2, ele afirma que a função é crescente. Então basta você pegar o A, que no caso ali é o m menos 2, e fazer ele maior que zero, porque a função é crescente. Beleza? E na 3, ele fala que ele quer saber o m quando ela for decrescente. Decrescente quer dizer que o a é negativo. Então você pega ali o a, que no caso é o 2m mais 1, e você faz 2m mais 1 menor que zero, resolve, sucesso. Então 1, 2 e 3 fica para vocês, ok? Número 4 eu vou resolver agora. Na 4 ele me dá essa função, tá? Essa função bonitinha, igual ficou esquisito aqui. Então me dá essa função, ele fala que esse ponto pertence à função, ele fala que ela é decrescente e quer saber qual é o valor do m. Bom, para começar, como ela é decrescente, eu sei que o coeficiente angular é negativo, o coeficiente angular é o m nesse caso, porque é o valor que acompanha o x. Então, como é decrescente, eu já sei que o m é negativo. Tá, vou guardar essa informação que eu vou usar lá mais pra frente. Agora eu vou usar outra coisa. Aqui eu tenho ponto menos 3, 1. Eu vou colocar no lugar do x o menos 3 e no lugar do y eu vou colocar 1. Substituindo, mas quem que é o y? O y, gente, é sempre o tal do f de x, g de x, h de x. Esse cara aqui, ó, nada mais é do que o y. Então no lugar do f de x, que seria o y, vou até colocar aqui também, ó. No lugar do y, eu vou colocar o 1. Então, substituindo, 1 é igual a m vezes. No lugar do x, eu vou colocar menos 3. Então, vezes menos 3, mais m ao quadrado, menos 3. Tá? Agora eu vou organizar a parada aqui. Vou passar o 1 para lá. Então, eu vou ficar com m ao quadrado. Aqui eu tenho menos 3m, menos 3m. E se eu fizer menos 3 menos 1, vai dar menos 4. Ou seja, gente, eu vou encontrar aqui uma equação do segundo grau. Para resolver a equação do segundo grau, você pode usar Bhaskara ou some-produto, tá? Só para agilizar, eu imagino que todo mundo saiba calcular por Bhaskara e tranquilamente, eu vou colocar as duas soluções possíveis aqui, tá? Na hora que você fizesse Bhaskara, você ia acabar encontrando as seguintes soluções. O m pode ser igual a menos 1 ou o m pode ser igual a 4 na sua solução. Porém, lá no começo da questão eu falei que o m tem que ser negativo, porque a função é decrescente. Sendo assim, o m igual a 4, para essa questão aqui, a gente fala que ele não convém, ele não serve, tá? Por quê? Porque ele é positivo e eu quero que o m seja negativo. Logo, o m tem que ser igual a menos 1, tá? Essa é a resposta. Fechou? Então essa daqui é a questão de número 4. Aí vem a questão número 5, tá? A questão 5 eu vou deixar para vocês e vou só comentar rapidinho. Ela fala assim, um terreno cujo valor na compra tal, ele fala do terreno que é 35 mil, aí 2 anos depois passa a custar 48 mil, 5 anos depois passa a custar 67.500,
Considerando a valorização, foi linear, foi em linha reta, é uma função do primeiro grau, determina a valorização anual desse terreno. Dá pra fazer na raça, tá, gente? É só você ver quanto aumentou em 2 anos, aumentou tanto, e divide por 2, acabou. Então, de 35 mil para 48 mil, quanto aumentou? Aumentou 13 mil. Você vai lá e vê então, se aumentou em 2 anos 13 mil, quanto que aumentou em 1 ano? É isso, basicamente, tá? Vou deixar para vocês essa questão. Vou fazer a questão 6 agora, vai ser a última questão dessa videoaula, porque não cabe mais que isso na lousa. No máximo 2 questõezinhas. Então vamos lá. Com o afastamento da superfície da Terra, a temperatura da atmosfera diminui linearmente, aproximadamente... Toda vez que ele fala linearmente, ele quer dizer que é uma função do primeiro grau, tá? Aproximadamente 6,5 graus Celsius a cada 1000 metros. Considerando essa redução de temperatura e um ponto situado na superfície terrestre que esteja a 30 graus Celsius, ele quer saber o seguinte: qual é a temperatura a 3 km de altura desse ponto, tá? Então é o seguinte, gente, na A, ele fala que tem um ponto que está a 30 graus Celsius. E aí, e se eu tivesse a 3 km, a 3.000 metros de altura? Bom, ele falou que a cada 1000 metros diminui 6,5 graus Celsius. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou partir do 30 graus, tá? 30 graus Celsius. Vou colocar só 30 no final e coloco graus Celsius. Eu vou partir do 30 e agora eu vou subtrair, porque a temperatura vai cair, tá bom? Como ele vai aumentar a altitude em 3 km, seriam 3.000 metros. E como a cada 1000 metros diminui 6,5, então eu vou diminuir 3 vezes 6,5, tá bom? 3 vezes, porque a cada 1000 metros diminui 6,5. Como são 3.000 metros, diminui 3 vezes isso. 3 vezes 6,5. Então vai ficar 30 menos... Opa, já colocar, né? 3 vezes 6,5 vai dar 19,5. Então eu vou tirar 19,5 de 30, vai dar 11... 11 não. Vai dar 10,5 graus Celsius, tá? Então, se em determinado lugar está 30 graus, a 3.000 metros de altura está 10,5 graus. Fechou? Então, é isso a A. E a B fala o seguinte, ele quer saber, ó, escreva a função que relaciona a temperatura em função da altitude a partir desse ponto e classifique-a como crescente ou decrescente, tá? Então, o que ele está querendo é a temperatura em função da altitude. Como é a temperatura em função da altitude, eu vou chamar de tesão de H. A temperatura em função da altitude, da altura, tá bom? Por isso coloquei H. Se você colocar f de x, o que você quiser, tanto faz, tá? Bom, aí a gente tem que pensar o seguinte, nessa função, tem que ser a função desse tipo aqui, ó, com essa cara. Quem é o valor fixo? O valor fixo é 30, porque ele começa a partir do ponto que ele falou, que é 30 graus. O valor fixo é o valor inicial, 30, beleza? Então o valor fixo é 30, eu já vou colocar ele aqui, tá? 30. Agora eu preciso pensar quem é o A, que é o valor que acompanha o X, que no caso lá não vai ser um X, vai ser um H no lugar do X, tá? É o seguinte, é de se imaginar, inicialmente, que o A vai ser menos 6,5. Por que menos 6,5? Pelo seguinte, a cada 1000 metros diminui 6,5. Diminui 6,5. Então a variação é negativa, por isso menos 6,5. Tá? Então há de se imaginar que seria menos 6,5 H. Só que tem que ver uma coisa. Tem que ver essa altitude, ele fala que tá em função da altitude a partir do ponto, tá. Ele não chega a falar se ele quer a altitude em quilômetros ou em metros, tá? Aí vai variar. Se a resposta for em quilômetros, altitude em quilômetros, essa daqui é a resposta. Acabou. Se eu quisesse em metros, aí eu teria que fazer uma coisa diferente. Eu teria que vir aqui, ó, e dividir isso daqui por 1000. Eu vou deixar assim, tá? E aí eu vou deixar aqui embaixo que eu estou considerando H em metros, tá? Se eu quisesse colocar em quilômetros, eu não colocaria aquele 1000 ali embaixo. Aquele 1000 ali é para poder transformar quilômetros em metros. É assim que você transforma, dividido por 1000. Fechou?
E no final ele pergunta se é crescente ou decrescente. O valor que acompanha o x, que no caso aqui não é x, né, que no caso aqui é h, o valor que acompanha o h, opa, eu acabei deixando de fora a parte mais importante desse valor, que é o sinal. O valor que acompanha o h é um valor negativo. Se ele é um valor negativo, isso significa então que a gente cai nesse caso aqui. Logo a função é decrescente. Afinal de contas, está diminuindo a temperatura, né? Então, portanto, tesão de H é decrescente, tá? Então, gente, é isso. Belezinha? Por enquanto, vão tentando fazer as questões número 1, 2, 3 e 6. Eu volto muito em breve para resolver com vocês... Não, desculpa, 1, 2, 3 e 5. Volto muito em breve para resolver com vocês a questão 7, a questão 9 e deixar a 8 para vocês também. Fechou? Tchau! Até mais!